Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, queridos? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não estranha que nós estamos sentados hoje, tá bom? Primeira coisa que vocês precisam entender é que, na verdade, os rabinos e os grandes filósofos sempre ensinaram sentado. Esse negócio de ensinar em pé não é uma tradição, né? Acabou sendo uma tradição da igreja, né? Então, de repente, os irmãos estão vendo a gente sentado assim, nossa, misericórdia, misericórdia, os irmãos. Mas hoje nós vamos pensar sobre um tema bem legal, nós vamos trabalhar essa questão, e eu estou aqui junto com o pastor Vanderlei, e nós vamos adorar ao Senhor, pensar um pouco, né, nesse tema que foi proposto, que é a ideia da continuidade cristã, tá bom? Então, você tem liberdade de glorificar a Deus, você tem liberdade de exaltar ao Senhor, tá bom? É só uma dinâmica diferente, mas a palavra de Deus é a mesma, poderosa. E hoje, pastor, eu acredito que Deus vai nos dar direção. Isso, nós vamos trabalhar na leitura bíblica. Eu queria até já falar, pastor, já para Filipenses, irmão, você que está com a sua Bíblia aí, Filipenses, capítulo de número 3, verso 13 e 14. Quem trouxe Bíblia, diga amém. Oh, glória a Deus, que você veio para o culto, né? É isso aí, tem que ter a Bíblia, nem que seja no celular, no tablet, mas tem que estar com a Bíblia aí. Eu vou ler, pastor, posso ler? Tá, eu vou ler só para a gente deixar esse texto base aí, fixo aí para os irmãos, tá bom? Então, nós vamos ler esse texto, Filipenses 3, verso 13 e 14. Qual que é o texto, irmãos? Glória a Deus, só para saber se os irmãos estão comigo aqui, tá bom? Ó, eu vou ler, diz assim, ó. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É sobre isso, pastor, que a gente vai falar. Eu preciso ter a consciência que eu só posso falar por mim. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você conhece alguém que parou na caminhada porque ficou olhando para o outro? Conhece alguém que parou porque disse assim, eu não vou mais não, porque eu me decepcionei por causa de fulano? Conhece alguém? Eu sei que tem gente que se olhar no espelho vai lembrar de alguém. Em algum momento você vai olhar e vai dizer assim, poxa, eu parei de ir na igreja por causa do fulano. Eu parei de ir na igreja por causa do ciclano. Mas qual que é a segunda chave para mim continuar? O Paulo está dizendo assim, irmãos, quanto a mim. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria, irmão. Você precisa entender que a responsabilidade é pessoal. A responsabilidade é pessoal. Queridos, nós precisamos compreender que nós precisamos ter o nosso compromisso com Deus. Vai chegar uma hora que você precisa decidir se você tem um relacionamento com Cristo ou se você vem por causa da esposa, ou você vem por causa da sua mãe, ou você vem por causa do seu pai. E o Paulo está dizendo assim, ó, quanto a mim, eu falo é por mim, não por causa do A, do B e do C, eu só posso falar da minha vida. E algo interessante sobre isso, é que Paulo ele não despreza o bom exemplo, porque se você olhar o mesmo capítulo, lá para cima no verso de número 17, para baixo no verso 17, ele diz assim, sede meus imitadores assim como eu sou de... Ele está dizendo assim, você pode me imitar, agora se é para falar, eu só posso dar conta da minha vida. E aí deixa eu te falar uma coisa que é muito forte. Mateus 7, verso 1 e 2 diz assim, ó, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados, e a mesma medida que você usar para medir alguém, vão usar para medir você.
É por isso, irmão, que eu preciso ter a consciência de que eu não estou pronto, mas se é para falar, eu preciso falar de mim. Então qual que é essa segunda chave para mim não parar? Eu preciso olhar para mim. Ah, mas a irmã fulana é assim. Ela e Deus, eu preciso olhar para a minha vida. Ah, mas o irmão fulano é assim. Mas eu ouvi falar de um pastor lá da televisão. Irmão, é ele e Deus, quem vai dar conta dele é Deus. Olha para vocês assim: eu não vou parar, eu vou continuar. Minha casa vai ser uma bênção, meus filhos vão ser uma bênção, minha família vai ser uma bênção, porque eu não vou parar. Então repita comigo: eu preciso ter a consciência que só posso falar de mim. Agora, antes de fechar essa segunda senha, deixa eu te dar uma dica. Eu falo para minha esposa assim, esses dias ela estava pregando, ela falou isso. Eu falei assim: ô Cláudio, deixa eu te contar um segredo. Se você for falar mal de mim, fala mal de mim para Jesus. Chega lá para Jesus e diz assim: pega ele. Senhor, pega ele. E ela até dá risada. Porque, irmãos, às vezes nós paramos porque nós olhamos para o A, para o B. Aí eu até estava empolgado na igreja, mas aí eu cheguei, vi um monte de gente conversando, desanimei. Aí eu estava até empolgado. Aí passou, tem uma historinha bem legal, que o irmão chegou e disse para o pastor assim: pastor, eu vou entregar o meu cartão de membro. Numa época que os crentes vinham e diziam assim: pastor, não faço parte, eu vou sair dessa igreja. Aí o pastor, com todo zelo, disse para ele assim: ó, presta atenção, por que você vai sair da igreja? Ele disse assim: pastor, eu vou sair porque as crianças ficam bagunçando, as irmãs ficam conversando, os irmãos ficam andando, a igreja está uma desorganização só. O pastor falou para ele assim: você quer sair? Você sai, mas vou fazer um negócio com você. Ó, presta atenção, você vai vir no culto domingo. Você vem no culto? Vem. Quando você chegar no culto, o bebedouro é lá no fundo, igual é aqui. O pastor disse para ele assim: ó, quando você chegar no culto, quando a igreja estiver lotada, que todo mundo tiver chegado, eu vou olhar para você. Você vai lá no final, pega um copo d'água, enche até a boca e me traz aqui no púlpito. Tinha que subir uma escada aqui, igual a sua, pastor. Aí o pastor disse para ele: se cair uma gota, eu não te libero. Agora, se você me trouxer a água e não derrubar nada, eu dou a sua carta de recomendação, falo para você ir para onde você quiser, você pode ir embora na paz. Está combinado? Tá bom, pastor, quero sair daqui mesmo. Não, tudo bem. Se não cair nenhuma gota, eu te abençoo, meu filho, você vai para onde você quiser. Chegou a hora do culto. Pastor olhou para ele assim, lá no fundo, igual o irmão Celso está lá, e deu um joia, disse assim: traz a água. Ele encheu até a boca, irmão. Lá vem ele pelo corredor. Não pode cair nada. Olhando. Subiu as escadas com todo cuidado. Chegou e deu água ao pastor. Disse assim: pastor, agora o senhor pode me abençoar. Mas peraí, caiu alguma gota? Não caiu não. Você tem certeza? Pastor, eu não tirei o olho da água. Você tem certeza? Tá bom. Antes de dar sua carta de recomendação e te abençoar para você ir embora, me responde algumas perguntas. Você viu as crianças bagunçando? Não, pastor, eu estava olhando para a água. Você viu as irmãs conversando? Não, pastor, eu estava olhando para a água. Você viu os obreiros lá meio desapercebido? Não, pastor, eu estava olhando para a água. Disse: meu filho, você quer ir, você vai. Mas o seu problema não é a igreja. É que você tirou os olhos da água, você tirou os olhos do Espírito, você tirou os olhos de Deus e está olhando para o A, para o B, para o C. Você quer continuar? Para de olhar para os outros e olha para você, para a sua vida com Deus. É isso que nós precisamos ter em mente. Essa é a segunda senha, pastor. Vou até tomar agora, irmão. Meu Deus. Não caiu, viu? Você entende eu entendi. Você entende por que tem pessoa que sai de uma igreja, que sai de uma empresa, porque ela não está ali
para fazer por ela. Ela está ali para ver o que acontece com o vizinho, com o próximo. Porque se o próximo tiver um poder de influenciá-la, ela vai largar tudo que ela tem, porque ela ouviu alguma coisa, então ela não tem a consciência de falar por ela. É a famosa Maria vai... Olha para alguém do lado e diga assim: nessa igreja não tem, é só na vizinha. Pode falar. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Pode dizer. Terceira chave, terceira senha. Vamos lá para a terceira chave, irmãos. Olha que interessante. É por isso que você precisa prestar atenção. Nós falamos... Qual que é a primeira mesmo, você lembra? Qual que é a primeira chave? Consciência que não estou pronto. Ter a consciência de que não estamos pronto. Qual que é a segunda? Consciência de falar por mim. Consciência que eu preciso falar por mim. Por quê? Se eu tenho a consciência de que eu não estou pronto, então eu sei que eu preciso continuar. Quando eu olho e tenho a consciência que só posso falar por mim, como o pastor falou, eu não vou ser Maria vai com as outras. Eu vou aqui, focar naquilo que Deus tem para mim e vou prosseguir. Mas qual que é a importância de eu olhar para mim? Que isso desenvolve em mim o autoconhecimento. E quando você olha para si, você começa a descobrir coisas sobre você. E você começa a descobrir que talvez você não está tão bom assim, não é? Quem já olhou para si e de repente falou assim: poxa, eu preciso melhorar? Alguém já fez isso? Eu constante. Essa autoanálise, pastor, desperta algo. Aí vamos para a Bíblia. Olha lá, para o mesmo texto, Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcance. Mas olha o que ele diz: mais uma coisa eu faço. Então qual que é a terceira senha para eu não parar? Terceira senha, terceira chave: eu preciso ter a consciência que é necessário fazer algo. Como assim? Irmãos, eu sei que eu não estou pronto. Eu olhei para mim e vi que tem muita coisa que precisa mudar. Então qual que é essa terceira chave? É preciso ter a consciência que eu preciso fazer alguma coisa. Faça algo. Deixa eu te dar um ponto interessante. Irmãos, quem sabe que precisa fazer alguma coisa e não faz, é como aquele que não soubesse. Como assim? Deixa eu pensar algo com você. Quando você vai no médico, e o médico diz para você assim: a senhora precisa fazer caminhada. Aí você diz assim: verdade, doutor, preciso mesmo. Você sabe que precisa, amém? Mas tem um irmão do lado que não sabe que precisa, ele não anda. Você sabe que precisa, mas não anda. Qual a diferença sua da dele? Nenhuma. Por quê? Porque você sabe que precisa, mas não faz. Tem muita gente que parou na caminhada cristã, sabe o que precisa fazer, mas não faz. Por isso que trava a tua vida. Você sabe que precisa melhorar no casamento, mas não muda, trava o teu casamento. Você sabe que precisa melhorar na tua vida profissional, mas não faz nada, trava a tua vida profissional. Nessa noite Deus está nos dando chave para dizer para você assim: você não vai parar, você vai prosseguir, sua vida vai andar, sua casa vai andar, a sua família vai andar. Então você precisa entender que essa autorreflexão me diz assim: eu preciso fazer algo. Diga comigo: eu preciso fazer algo. Deixa eu dizer uma coisa que é muito interessante. Você sabe o que pega na nossa vida? Não é no domingo, é quando a gente sai no culto na segunda. Porque eu preciso que eu sei que eu preciso fazer, mas se você sair daqui e não fizer nada, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Repete assim comigo: mesmas atitudes, não, vão melhorar. Mesmas atitudes, mesmo resultado.
Atitudes diferentes, resultados diferentes. Pegou? Se você sair daqui dizendo assim, eu vou fazer alguma coisa, se prepara para começar a colher o fruto disso. Se você sair daqui hoje dizendo assim, eu sei o que precisa fazer, eu vou fazer, se prepara, porque Deus vai entrar na tua causa, Deus vai entrar aí no meio da tua vida, seja ela financeira, seja ela conjugal. Meu irmão, faz o que precisa ser feito e Deus vai agir por você. Aleluia. Então essa é a terceira senha. Eu preciso fazer algo. E deixa eu dizer uma coisa para você que é bem interessante. A nossa reflexão tem que promover ação e não depressão. Isso é sério. A nossa reflexão, eu só posso falar por mim. O que é isso? É uma reflexão. É quando você para e diz assim, preciso ver como está a minha vida. Essa reflexão tem que promover ação e não depressão. Às vezes assim, pastor, o que é depressão? De uma maneira bem simples, à luz da psicologia, de uma maneira bem simples, bem rasa mesmo, a depressão, ela é uma doença que causa alterações no humor, e essas alterações vai causar uma tristeza intensa, isso vai refletir no seu corpo, desânimo, você não vai querer levantar da cama, você não vai querer sair nem para trabalhar. Aí qual é a questão? Por que eu disse que a reflexão tem que promover ação? Faça algo. Por quê? Ah, pastor, eu ouvi a mensagem e quando o senhor disse que eu preciso falar por mim, aí eu descobri, o problema sou eu. Aí em vez de eu fazer alguma coisa para melhorar, sabe como que eu fico? Ó céus, ó azar, ó tristeza. Opa, não, peraí. Eu vi onde é um problema, mas com a ajuda de Deus, essa história vai mudar. Ah, eu vi que eu estou tendo uma defasagem nessa área, mas isso vai mudar em nome de Jesus. A partir de hoje eu vou ser diferente. A partir de hoje eu vou ser diferente. A partir de hoje você vai ser diferente, porque o Espírito Santo vai mostrar para você, e você vai dizer assim, eu vou ser melhor, vou ser um pai melhor, vou ser um esposo melhor, vou ser uma filha melhor, vou ser um obreiro melhor, eu vou fazer alguma coisa. Faça alguma coisa. Não aceita essa situação, não deixa isso te escravizar. Ah, mas com a minha mãe foi assim, com meu avô foi assim. Não, você vai ser diferente, porque você serve um Deus vivo, você serve um Deus poderoso. Ah, mas o fulano sofreu com vício, o meu avô já tinha esse vício, fulano já tinha, o meu tio tem, minha tia. Pouco importa, você serve a Deus, você vai fazer alguma coisa. Repita assim comigo, eu creio. Eu vou ser diferente. Você crê nisso? Essa é a terceira chave, pastor. E a gente vai aquecendo aqui, né, pastor? Irmão, eu sinto a presença do Espírito Santo. E Deus fala com a gente. Quem está recebendo aí, irmão? A mão levantada, olha para a pessoa, diga assim, não reclame, clame. Não fala, não reclame, clame. Agora aponta o dedo e fala assim, não pare, reaja. Você já ouviu alguém falar assim, eu boto fé no meu? No meu? Quem bota fé no seu tarde aqui? Em nome de Jesus. Irmão, você tem potencial. Eu tenho potencial. Eu vou falar em 40 segundos para vocês um testemunho meu dentro dessa mensagem aqui. Eu também estou recebendo. Tem nada anotado aqui do que eu estou falando. Eu, quando comecei com a igreja, eu recebi muitos bombardeios. Eu não pedi para ser pastor, não pedi para ter igreja. As coisas foram acontecendo na minha vida. E eu me senti o menor de todos e queria fazer amizade com toda a vizinhança. E eu tinha um hábito de falar assim, pastor, queridão, queridona, pastora Cláudia. Falava assim.
E eu ouvi uns rumores que pastores, enfim, falavam assim: quem é esse jovem, esse moleque que está falando queridão, queridona, que o pessoal da nossa igreja está indo na igreja dele, mas longe de mim de chamar alguém de igreja. E eu confesso a vocês, irmão, que eu comecei a me sentir mal. E o pastor estava pregando, eu lembrei disso. Eu quase parei, achando que eu estava atrapalhando, de vez de estar fazendo algo. Foi quando um dia alguém falou para mim: Vanderlei, você tem potencial. Se Deus te capacitou, Ele vai com você até o fim. Então eu parei de olhar o que os outros falavam de mim e comecei a fazer aquilo que eu achava que eu podia fazer. E eu estou aqui, porque Deus tem me capacitado. Para mim terminar, para a gente ir para a quarta chave, põe uma mão assim, olha para a pessoa do lado, diga assim: aqui é você. Aqui é você. Agora põe a outra mão e diga assim: aqui é Deus. Aqui é Deus. Agora une as duas e diga assim: eu e Deus somos maioria. Meu Deus. É para você dar um glória para Deus aí, meu irmão. Glória a Deus. Quarta chave, pastorzão. Irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. Será que você pode glorificar a Deus? Glorifica Ele. Eu creio. Se tiver línguas, pode falar em línguas. Senão, nós somos num culto de adoração a Deus. Eu creio, Senhor. Irmãos, glória a Deus. É por isso que eu disse para você: Deus está nos dando direção. Deus está nos dando direção hoje aqui. Direções de Deus. Olha que legal. Então vamos lá para a quarta chave. Fica tranquilo que você vai sair daqui com um chaveiro. É 100 chaves, né? 100 chaves. Fica tranquilo. A gente tá só é brincadeira. Você vai sair daqui vendo muita chave, né, irmão? Mas olha que tremendo, irmãos. Por isso que eu disse que a Bíblia, a gente precisa olhar para a Bíblia. Olha como que Deus fala conosco. Paulo diz assim, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Qualquer primeira senha, eu não estou pronto. Aí ele diz: quanto a mim, só posso falar por mim. Aí ele diz: mas uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Cada um de nós precisa saber o que precisa ser feito. O Paulo vai falar o que ele faz. E o que é que o Paulo faz? Ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então qual que é a quarta chave? Qual que é a quarta chave? Eu preciso aprender a lidar com o passado. Quarta chave: eu preciso aprender a lidar com o passado. E aqui vamos pensar um pouquinho, irmãos. Olha que interessante. Recordar é viver. Não é gostoso quando você lembra alguma coisa e tal? Você diz, meu Deus, né? Às vezes a gente lembra um desenho, lembra alguma coisa da infância. Recordar é viver. Agora, ficar preso ao passado é morrer. Ficar preso ao passado é definhar. E você precisa entender a diferença. Pega isso que eu vou te falar. Você precisa entender a diferença entre ter raiz e ter âncora. A diferença entre ter raiz e ter âncora. Quem tem raiz, a raiz alimenta. A raiz, ela fortalece. A raiz, ela te dá sustentação. Não é isso que uma raiz faz com a árvore? Você vê aquela árvore frondosa, mas a segurança que ela tem é a raiz. A raiz manda água para ela, a raiz manda energia, a raiz dá sustentabilidade. O vento sopra, a árvore vai lá embaixo. Aí você olha e diz assim: vai cair. Não cai porque tem raiz. Qual que é a diferença da âncora? A âncora num barco, quando ela é lançada, ela simplesmente procura um ponto para fixar-se, travou, aí a água joga para lá, tal, o vento quer jogar o barco para seguir em frente, mas ele não vai porque está ancorado. A única coisa que a âncora faz é prender. Pastor, o senhor quer dizer? Irmãos, o Paulo diz: uma coisa eu
faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então qual que é a quarta chave? Eu preciso aprender a lidar com o passado. E o passado, existe algo interessante. Eu falei isso na aula hoje, na aula pela manhã. O ser humano, ele não tem uma tecla delete. No seu celular, no computador, quando você não quer uma coisa, você não quer uma imagem, um vídeo, o que você faz? Deleta, não é isso? E na cabeça? Você viveu uma experiência ruim, você viveu um trauma na infância, você viveu situações adversas. Você consegue deletar? Está arquivado. Infelizmente, dependendo da situação, por exemplo, pastor, está tudo bem, a esposa e o esposo, aí surgiu uma cena que te fez lembrar de algo, sabe o que faz? Acabou o seu dia. Aí o esposo olha e diz assim, o que foi? Acabei de lembrar um negócio assim que acabou comigo. Aí você fica o quê? Preso ao passado. Então, qual que é a chave? Como é que eu preciso entender isso? Eu preciso aprender a lidar com o passado. E com o passado, a gente se lida de duas maneiras. Primeiro, ou você deixa ele ir, só que aí é delicado, porque você não tem uma tecla delete. Então, mesmo que você falou assim, não, deixa, isso é caso passado, mas volta e meia parece que ele volta, sim ou não? Então, como eu não tenho esse botão de apagar, então eu vou para a segunda opção. Qual é a segunda opção? Eu preciso aprender a ressignificá-lo. Como assim ressignificá-lo? Eu preciso entender que o meu passado pode ser pedagógico. Como assim, pastor? Aquilo que foi de ruim, eu trago como lição para a minha vida. Aonde eu errei, eu não vou errar mais. Aonde eu falhei, eu não vou falhar mais. Mas pastor, isso vai ser simples. Se você e Deus for a maioria, Deus vai te ajudar a vencer e lidar com esse passado. Aleluia. Essa é a questão. Por quê? Porque, irmão, o passado tá travando o seu presente e está desconstruindo o teu futuro. Tem gente que parou de sonhar porque está preso, está ancorado no passado. Tem gente que parou de desejar, pastor, coisas melhores porque está preso ao passado. Está dizendo, eu nunca vou ser uma bênção, a minha casa nunca vai ser uma bênção, eu nunca vou ser próspero financeiramente, eu nunca vou ser feliz por causa do passado. Mas eu vim aqui para te dizer que Jesus tem poder de ressignificar o teu passado. Você vai ser uma bênção, você vai ser abençoado, você vai ser próspero. Por quê, querido? Porque o Senhor diz que o sangue dele te purifica de todo pecado. Ele fez nova todas as coisas. Aleluia. E tem uma historinha bem legal, pastor. Diz que Martinho Lutero, o grande reformador, a gente ouve muito falar do Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele fez a reforma, um dos reformadores da reforma protestante. E Lutero, pastor, sofria demais com o passado dele. O Lutero, ele era alguém que vivia se cobrando, pastores, vivia se acusando, sabe? Quem sou eu? O Lutero, ele servia a Deus no mosteiro. Ele estudava para ser monge, o pai dele, ele tinha feito uma promessa, eu vou ser monge. Só que o Lutero, ele lutava com algumas coisas do seu cotidiano e também do seu passado. E aí conta-se a história, isso é verídico, que o Lutero se cobrava tanto do seu passado, que ele não conseguia ser próspero no presente e não sonhava com o futuro. Ele achava que nunca ia conseguir. Então ele vivia no mosteiro, não para servir a Deus, vivia se punindo, os meus pecados, sabe aquela coisa que tipo, não tem paz, está o tempo todo se cobrando. Eu não conseguia adorar a Deus em paz, porque vivia se cobrando, se punindo. Tanto é, que na época, conta nos livros da sua biografia, que um dia ele chegou pro seu confessor, ele tinha um mentor, né, que era o seu confessor, e o mentor não aguentava mais, toda hora o Lutero vindo,
Aí o mentor disse para ele assim: meu filho, só vem aqui quando tiver alguma coisa que realmente vale a pena conversar. É igual aqueles irmãos que toda hora, pastor, pastor, pastor. Ele vivia desse jeito. Aí um dia, ele lendo a Bíblia, ele entendeu, lendo lá no livro de Romanos, ele entendeu que nós somos justificados pela fé. Aí o Lutero, irmãos, quem está me ouvindo, diga amém. O Lutero, ele lendo a Bíblia, ele descobriu que nós somos justificados pela fé. E aí ele entendeu que a fé em Jesus fazia ele ser nova criatura. Isso é verídico. Conta-se na sua biografia que Satanás o acusava tanto que uma vez Satanás chegou a se materializar para ele, para o acusar. Mas agora ele estava curado. Aleluia. E diz a história que quando ele chegou e Satanás começou a acusá-lo, dizendo assim: você fez isso, você fez aquilo, você não é digno de estar aí na igreja, você errou assim, você já fez isso. E ele sofria com isso, mas agora ele estava curado. Aí diz a história que ele diz assim: é verdade, eu fiz isso e outras coisas que você não colocou aí, mas escreve embaixo da sua lista: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo pecado, me purifica de todo pecado. Eu estou dizendo para você que Deus está reconstruindo a tua história hoje aqui. O teu passado não vai te acusar mais, não vai te condenar. Sai, você é nova criatura, você é nova criatura. Pega essa chave, você não vai parar, você é nova criatura. Glória a Deus. Meu Deus. Você pode aplaudir Jesus, gente? Glória a Deus. Essa quarta chave, ela vem no momento certo. Semana que vem, nesse mesmo dia, num domingo, nós vamos participar da Santa Ceia. E tem pessoas que estão sendo bombardeadas meses e meses, porque lá atrás erraram, caíram, pecaram. Mas você pediu perdão, mas você mesmo não consegue se liberar desse mal. Então, você viu que eu não sabia dessa história de Lutero. Você vê que coisa interessante, querido? Olha para alguém e diga assim: não se martelize. É isso que fala a palavra? É essa a palavra? Não se martelize, como é que é? Martirizar. Não se martirize. O que significa? Você fica se cobrando tanto do passado e você esquece que o teu presente, ele está de braços abertos para você. Quem está me ouvindo, diga amém. Queridão, saiba lidar com o seu passado. Porque se você não saber administrar o teu passado, você está comprometendo um presente e um futuro. Não é assim, pastor? Nós vemos em muitas áreas, relacionamentos. Se você perdoou, colocou uma pedra, não tira a pedra do lugar. Não é assim? De repente você fala: não, eu perdoei. Esses dias me perguntaram assim, eu queria até fazer uma pergunta para o senhor. Perguntaram para mim, para quem não sabe, o pastor Anderson, quando alguém me pergunta alguma coisa que foge da minha jurisdição, o pastor Anderson é um que sempre me recebe, e ele fala: pastor Vanderlei, espera um pouquinho que eu já te respondo. Aí ele vai na luz da palavra e fala: pastor, pode responder para essa pessoa assim, 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 porque eu confio naquilo que o pastor Anderson passa. E esses dias me perguntaram para mim: pastor Vanderlei, se eu perdoar a pessoa, eu sou obrigado a andar com ela? Eu respondi um negócio, eu queria que o senhor respondesse. A pessoa é obrigada, pastor? Suponhamos assim, eu fui traído, eu fui enganado, fiquei frustrado, sofri com isso, mas à luz da palavra eu soube lidar com o meu passado, e eu falei: Senhor, eu já estou liberado, eu consegui perdoar essa pessoa, mas eu sou obrigado a andar com ela? Qual a sua opinião sobre isso? Irmãos, quando a gente fala de perdão, eu disse para os irmãos que a gente não tem uma tecla delete. Agora, o que a gente precisa entender que uma ferida aberta, ela vira gangrena, né? Ela vai apodrecendo. Mas uma ferida, quando ela é sarada, ela se torna uma cicatriz.
Cada um dos irmãos tem uma cicatriz, porque caiu, sei lá, na época de criança. E qual é o grande lance dessa cicatriz? Você aperta ela, mas ela não dói mais. Se alguém perguntar para você da cicatriz, você lembra onde você fez isso? Você disse sim, que na casa da minha mãe tinha uma descida assim, eu inventei de descer de bicicleta e tal, ou então eu fui andar de skate, ou eu fui, sei lá. Você lembra, mas aquilo necessariamente não te causa uma dor, porque foi sarado. Então, muitas das vezes, o andar junto, depende de casos e casos. É difícil eu trazer uma conclusão assim, porque existem casos e casos. Então eu posso jogar aqui e dar um diagnóstico, por exemplo. Todo mundo aqui já sentiu dor de cabeça, mas de repente a causa da dor de cabeça do irmão é por causa do estômago. O outro, a causa, então é muito perigoso eu dar um diagnóstico geral sem fazer uma análise pessoa por pessoa. Mas quando essa ferida foi sarada, ela foi curada, dependendo da situação, eu até lembro, mas não me dói mais. Então, nesse caso, se eu preciso caminhar com a pessoa, eu não vou ter problema. É algo pessoal da pessoa isso, né? Eu não vou ter problema. Vamos falar aqui, um esposo, uma esposa, tratou a ferida, sarou. Nós vamos conviver, nós vamos andar junto. Sarou, os dois sarou, teve a liberação de perdão, tal. Então vamos viver. Agora, existem casos que necessariamente você não precise conviver com a pessoa. Aí sabe o que você faz? Sarou, graças a Deus eu não tenho nada contra ela. Se tiver que falar com ela, eu falo, mas segue a vida, segue a vida. Segue a vida. Por isso que eu disse que eu preciso tomar cuidado, porque entra na linha do aconselhamento. E aconselhamento, às vezes, é individual. Não é verdade, pastor? Porque se eu dou uma receita aqui, aí o pessoal, por exemplo, de repente, então no meu caso é isso, então vai embora, fulano. Quando essa pessoa, meu amigo, vamos lá, pastorzão. Vamos lá, irmãos, olha que interessante. A gente está falando sobre ressignificar o passado. E antes da gente entrar nessa quinta chave, o que eu vou te contar agora está totalmente ligado a essa quinta chave. Por quê? Olha que interessante. Uma professora falou para um aluno, para um jovenzinho, e disse para ele assim: olha, essa folha de sulfite vocês vão levar para casa e vocês vão fazer um desenho que ilustre a história da sua vida, que ilustre vocês. Então, traz a imaginação e faça um desenho que traga a representação da sua vida. E o menino pegou e foi para casa. E o pai o viu desenhando. E o pai olhou e disse assim: filho, o que você está fazendo? Pai, trabalho de escola. O pai olhou e disse: tá bom. Mas o menino fazia o desenho, e ele estava desenhando com lápis, e errava. Aí ele errava, apagava. Fazia de novo, errava e apagava. E ele começou a ficar irritado, e ele não conseguia, e começou a fazer desenho. Aí, como já estava ficando muito borrado e estava difícil de sair, ele usou aquela técnica milenar. Eu não sei se você já usou. Qual que é a técnica milenar para apagar? Você dá uma lambida na borracha. Dá uma lambida na borracha. Não sei se você já usou essa técnica. Isso vai passando pelos ancestrais, né? A criança aprende a dar uma lambida na borracha e vai apagar. Quando ele foi apagar, a folha rasgou. Por quê? Porque aquela folha já estava sensível, já estava gasta. De tanto ele tentar e errar. De tanto ele tentar e errar. Quando rasgou, pense em alguém que se desesperou. Pense em alguém que começou a chorar. Agora já era, acabou. E o pai olhando: o que foi? Não, pai, para mim já era. O que foi, filho? Eu tinha que fazer um trabalho e relatar a minha vida, pai. Mas eu tentei. E por fim, a folha rasgou. Agora eu vou ficar sem nota. Agora já era. O pai disse: calma, filho. Calma o quê, pai? O pai disse: calma, filho. O pai está aqui, mas o senhor está aqui. De que adianta? O pai foi,
pegou uma folha de sulfite branquinha, novinha, olhou para o filho, pegou aquela rasgada, dobrou assim, pastor, jogou no lixo, pegou a folha nova, colocou na mão do filho e disse assim: começa de novo. Começa de novo. Pastor, o que o senhor quer dizer? Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Estou colocando uma folha em branco na tua vida, para dizer para você que você tem um pai de amor que cuida de você, e está dizendo: esqueça, ressignifique o passado, e começa de novo, porque eu tenho uma nova história para você. Glória a Deus. E eu disse que tem tudo a ver com a quinta chave. Vamos para a Bíblia? Vamos lá, fica na Bíblia, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Não estou pronto, vai pegando. Quanto a mim, opa, só posso falar de mim. Mas uma coisa eu faço, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E olha que interessante, olha o que ele vai fazer agora: avanço para as que estão adiante de mim. Então qual que é a quinta chave? Eu preciso ter a consciência que é necessário avançar. Aleluia. Olha para alguém e diz assim: você não vai ficar parado não. Aleluia. Nós vamos avançar em nome de Jesus. Eu creio. Deixa eu te dizer uma coisa: vida cristã nunca foi estática. Vida cristã nunca foi estática. Só a nível de conhecimento, você sabe como os cristãos, pastor, da igreja primitiva eram conhecidos? Como os do caminho. Eles eram chamados do caminho. Quando Roma, o Império Romano, começou a perseguir a igreja lá no Império Romano, eles diziam assim: ó, já chegou aqui aqueles do caminho. Por quê? Porque a igreja era sempre viva, ativa, a igreja estava sempre avançando. E deixa eu te dizer uma coisa para você: há uma palavra liberada sobre a tua vida. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você vai avançar, você vai prosseguir, você vai avançar, você vai crescer. Aleluias. A primeira chave é ter a consciência que não está pronto, mas a quinta é: eu vou avançar, eu vou avançar. Ei, irmão, quem viu você, se prepara. Por quê? Porque daqui a alguns dias, daqui a alguns anos vão dizer: quem te viu, quem te vê. Deus tem sido bom na tua vida, Deus tem sido fiel para com a tua vida. Aleluia. Então a quinta chave: eu preciso ter a consciência que é necessário avançar. Então deixa eu te dizer uma coisa, irmão: nós precisamos nos despertar para que haja esse avanço, porque senão qualquer coisa que surgir no teu caminho te paralisa. E aí nós já falamos que eu ressignifiquei o passado, não é isso? Então o meu passado não pode me paralisar mais. Eu preciso avançar. Então eu quero te dizer, é tempo de avançar. Paulo, quando ele fala sobre isso, se você ler, depois você em casa você lê o capítulo inteiro, nós estamos trabalhando só 2 versículos. Ele diz assim, ó: o que para mim era lucro, reputei como perda, a fim de que eu conheça a Cristo. Ele está dizendo assim: meu irmão, passado ficou, Deus tem o melhor para mim, Deus tem coisa nova. Diga para alguém: Deus tem coisa nova para você. Diga: Deus tem coisa nova. Nós vamos avançar. Nós vamos avançar. Eu vou contar até 3, você dá um brado, eu vou avançar, tá bom? 1, 2, 3. Eu vou avançar. Ai, irmão, foi fraco. Não, eu acho que você está meio tímido. Vai. 1, 2, 3. Eu vou avançar. Glória a Deus, nós vamos avançar. Essa é a quinta chave, pastor. Rapaz, ó, uma vez eu fiz uma ministração sobre avançar, e eu recordo muito bem as 3 coisas que eu falei na igreja. Repete assim comigo, gente. Diga assim: avançar sempre. Avançar. Não, vamos lá. Avançar sempre. Avançar sempre. Parar jamais. Retroceder nunca. Retroceder nunca. Avançar Sempre. Avançar. Sempre. Parar. Jamais. Retroceder Nunca.
Olha para o teu irmão do lado e diga assim: não retroceda. Você está proibido. Fale para a pessoa. Fala com ela. Você está proibido de retroceder. Faz assim, ó. Qual que era a palavra que o Superman falava? Eu era pequenininho. Quantos anos o senhor tem? 40. Para o alto. Ah, meu irmão. Faz assim, irmão. Vai que vai dar certo. Esse mês ainda não acabou. Tem gente que não faz. Problema teu. Você vai ficar e eu vou voar. Vai lá. E não vai precisar entrar numa cabine de telefone, não. Vai lá. O pastor vai falar o que ele falou. Eu não lembrava. Sabia que o Superman falava. 1, 2, 3, vai. Para o alto e avante. Ah, vai para ele, gente. Coisa boa. Pastor, posso contar um segredo aqui? Agora é um segredo meu. Pode. Não vai dizer que você se veste Superman. Não. Mas deixa eu contar um segredo, irmão. Pastora. Pelo amor de Deus, vocês não espalham não. Mas eu falava isso quando eu era criança. Todas as vezes, porque minha mãe me ensinou, que você quer, pede para Jesus. Quando você for orar, pede para Jesus. E eu sempre gostei muito. Superman, eu assistia Superboy, e tudo, né? E eu era criança, eu lembro disso. Eu ia orar, na minha oração dizia assim: Jesus, me faz igual o Superman. Jesus, me faz igual o Superman. Irmão, eu orava assim: olha como que Deus é bom, ó. Deus fez. Corta essa parte da mão. Mas o pastor falou, eu lembrei, é algo assim. Mas irmãos, a expressão, né, Superman, o super-homem, mas a gente precisa entender uma coisa, que a Bíblia diz, que eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmão, fica tranquilo, você vai avançar, você vai romper, porque quem garante a vitória é Deus. Aqui não tem. Fala para eles, pastor, tem alguma coisa combinada aqui? Não, irmão, não tem. Isso que é legal, né? Eu até falei pro pastor, pastor, eu tô com esboço. E aí ele falou, não, pastor, fica na liberdade. E eu não quero atrapalhar o senhor, mas o Espírito Santo de Deus está falando conosco. As experiências e as situações que o pastor Vanderlei está compartilhando, Deus está me ministrando. Eu sei que a minha casa está sendo ministrada. Então nós viemos aqui servir a essa mesa, mas também viemos comer dessa mesa. Aleluia. Então, irmão, a mesa está posta. Toma posse dela, porque Deus está falando conosco. Amém? O senhor contou um segredo, eu vou contar o meu em 10 segundos. Quando eu era briguento, irmão, na escola com 7, 8, 9 anos, minha mãe passou, tadinha. Eu era briguento. E eu assistia muito. Alguém vai lembrar, ó. Pelos poderes de. Eu tenho. Irmão, quando eu via alguém em China na escola querendo brigar comigo, eu levantava minha mão e eu fazia cara feia, olhava para o menino e falava, eu tenho a força, apanhava que nem cão. Eu chegava aí, assistia o desenho em casa, falava, mãe, esse desenho aí, esse homem loiro aí é mentiroso. Vamos lá, gente, sexta chave, pastor. Vamos lá, irmãos. Olha que interessante, vamos para a Bíblia. E nós estamos falando sobre... Se a quinta, eu preciso ter a consciência que é necessário avançar. O avançar se fala de ir à frente, né? De seguir na caminhada. Mas eu preciso saber para onde eu estou indo. Porque existe algo interessante. Quem não sabe aonde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. É por isso que às vezes a gente se contenta com qualquer coisa. Por quê? Porque você não sabe onde quer chegar. Mas olha o que a Bíblia diz. Vamos lá para o versículo. Você vai sair daqui com esse versículo decorado, irmão. Diz assim, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa eu faço. É que esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão diante de mim. Agora põe o verso 14. Verso 14 aí, pode pôr na tela o verso 14. Cadê? Não tem ninguém na... Isso. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Então, qual que é a sexta chave? Eu preciso ter a consciência
que não posso tirar os olhos do alvo. Quem é o alvo do crente? Aleluia. Eu avanço, mas avanço para onde? Para qualquer lugar? Não, porque alvo se fala da onde eu quero acertar. Alvo se fala da onde eu preciso ir. Alvo se fala de um objetivo. Então, quando eu entendo que a minha vida tem como alvo a Cristo, meu irmão, eu não vou parar. Aleluia. Eu não vou desistir. Pastor, o que o senhor está dizendo? Irmão, se o seu alvo for ficar rico, você pode parar no meio do caminho. Se o seu alvo for, mas se o seu alvo for Cristo, você vai entender que quando você tem Cristo, você recebe o pacote completo, porque Ele tem justificação, santificação, regeneração, vida abundante. Deus tem o melhor para você. Seu alvo precisa ser Cristo. O nosso alvo precisa ser Cristo. Por quê? Porque aonde tiver o meu coração, ali está o meu tesouro. O meu alvo é Cristo. E aí, irmão, se eu tenho Cristo, eu vivo providência. Se eu tenho Cristo, eu vivo milagre. A gente tem provações? Claro que tem. Mas eu não tiro os olhos do alvo. O meu alvo é Cristo. E nós precisamos ter isso em mente. Por quê, irmão? Porque nós vivemos numa época em que qualquer coisa nos tira do alvo. Nós vivemos na era do entretenimento e não do entendimento. Queridos, entretenimento é uma coisa que nos rouba do alvo, que só Deus para ter misericórdia. Você percebeu que o seu alvo às vezes é Cristo? Você diz assim: hoje eu vou para o culto. Não, hoje eu preciso receber uma palavra tal. Aí vem o entretenimento. Quando o entretenimento chega, te tira do alvo. Nunca te visita. Nunca vem na sua casa. No dia que você diz assim: hoje, em nome de Jesus, eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja. Aí chega uma mensagem no celular e diz assim: ó, nós estamos indo aí para comer alguma coisa. Não precisa se preocupar não, que eu estou levando. Jesus amado, logo hoje que eu coloquei o propósito. Aí diz assim: então, é que eu estava indo para a igreja. Ah, mas é só hoje. Não vai hoje não. Vai hoje não. Você foi domingo passado? Eu fui. Então, fica hoje. Não é assim ou eu estou mentindo? É desse jeito. Por quê? Sempre vão surgir entretenimentos para nos tirar do alvo. Algo espiritual também, o jejum. Sim. Você nunca jejua. Desse jeito, pastor. No dia que você diz assim: hoje eu estou no propósito assim, hoje eu vou pagar um café para você. Nunca paga nada. Não é? Nunca paga. No dia que você está jejuando um propósito, né? E aí a gente faz assim: ô Senhor, amanhã eu faço. Perdoa. Deus me perdoa. Porque, Senhor, para Ele querer pagar já é um milagre. Só que a gente esquece que muita coisa vem para nos tirar do alvo. Então, irmãos, essa sexta chave é algo interessante. Porque muitos deixaram de olhar para o alvo, porque se distraíram. Não se distraia na caminhada. Deixa eu dizer uma coisa para você: vão surgir coisas à sua frente, vão vir pessoas, vão surgir até proposta de relacionamento, proposta disso. Aí você precisa entender uma coisa: meu alvo é Cristo. Isso que está vindo, está alinhado ao meu alvo? Tá. Então eu tomo posse que é de Deus. Opa, vai me tirar do alvo. Primeira prova que algo não é para você é se te tira do alvo. Se te roubar do propósito, é entretenimento. Se te tirar do propósito, é distração. Agora, se te ajuda a conduzir o propósito, recebe que é de Deus. Meu Deus, forte. Você entender isso? Então o alvo se fala de onde eu quero chegar. Sua casa tem um alvo, seus filhos têm um alvo. E aliás, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, nota de rodapé, abre o parênteses. A Bíblia diz, pastor, que os filhos são como flecha na mão do valente. A Bíblia diz isso. Feliz é aquele que enche deles a sua aljava. O que é aljava? A aljava é aquela bolsinha de flecha. Então os filhos são como flecha na mão do valente. A minha coube 3, a minha aljava. A sua, tem gente que tem uma aljava maior, tem 5, 6. Tem outros que tem. Uma coisa é fato: se os filhos são como flecha,
na mão do valente, quem é o valente? É os pais, não é isso? A flecha se atira sozinha para o alvo? Quem é que tem que dar o alvo para a flecha? Então, se você é o valente e os filhos são flecha, é você que tem que chegar dentro de casa e dizer assim: filho, ó, o alvo é ali, ó. Aleluia. O alvo é Cristo. Filha, o alvo é Cristo. Filho, o alvo é Cristo. Ah, tal. Você vai ter muita distração, vai ter muita proposta. Mas se você quiser ser feliz, quiser ser próspero, e quiser ser guardado, e quiser um dia morar no céu, o alvo é Cristo. Então quem tem que dar direção para a flecha é você. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque eu posso vir para o alvo e deixar as minhas flechas em casa. Meu Deus. Eu posso vir para o alvo e deixar minhas flechas jogadas. Sabe o que você faz? Você é valente, você é guerreiro. Junta as suas flechinhas, põe ela nas aljavas, põe ela e diz assim: nós vamos para o alvo, hoje nós vamos para o culto, nós vamos buscar Deus. Deus vai nos dar direção, Deus vai nos dar diretriz e nós vamos vencer. Nossa casa vai ser abençoada, nossos filhos vão ser abençoados, Deus vai abrir porta, Deus vai criar situações para nos abençoar. Mas nós vamos vencer, porque o nosso alvo é Cristo. Aleluia. Diga para alguém assim: você vai vencer. Você vai vencer. Só não tira os olhos do alvo. Forte, hein? Só não tira os olhos do alvo. Então, irmãos, o que nós precisamos compreender? Pensa numa coisa. Você sabe que na direção muitos acidentes aconteceram por um minutinho de distração. Quando você for olhar no celular, for olhar alguma coisa. Por quê? Porque você saiu do foco. Então todas as vezes que você perde o foco, você está vulnerável a acidentes de percurso. Pastor, o que o senhor quer dizer? Muita gente não deu continuidade, pastor, porque em algum momento perdeu o foco. Perde o foco não. Ah, pastor, mas eu vejo tanta coisa. Esqueceu das outras chaves? O alvo é Cristo. O alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Irmão, é tão lindo isso, que quando o nosso alvo é Cristo, alguém vem nos apontar o erro de alguém, alguém vem nos apontar o defeito de alguém. Aí sabe o que a gente diz? Ah, mas a Bíblia já falava que isso ia acontecer. Mas o nosso foco é Cristo. Continua, o nosso alvo é Cristo. Então, meu irmão, qual que é esta sexta chave? Eu preciso ter a consciência que não posso tirar os olhos do alvo. E o nosso alvo é Cristo. Essa é a sexta, Senhor. O senhor falou aí sobre as flechas, deu um exemplo sobre os filhos. E a Bíblia fala que ensine os filhos no caminho que eles têm que andar, para que amanhã eles não se desviem. Pastor, eu não sei o senhor, não sei os pastores, mas eu ouço muito isso de pais. Talvez alguém aqui já falou isso para mim. Pastor Wanderley, eu não venho para a igreja por causa dos meus filhos. E a minha resposta sempre vai ser a mesma: filhos não é maldição, filhos é herança, filhos é bênção. Deus não deu filhos, irmãos, para ser pedra de tropeço na nossa vida. Ele deu filhos para dar seguimento, pega essa daqui, para dar seguimento na obra que Ele propôs na tua vida. Eu me recordo, em 20 segundos eu falo isso, eu me recordo quando os meus filhos cresceram, estão crescendo tudo junto. Uma escadinha. A Sara subia para louvar aqui na igreja, quem é da antiga sabe. Eu descia para olhar meus filhos. Eu subia para pregar, ela descia para olhar os filhos. E os nossos filhos sempre nos acompanharam. O nosso filho mais velho, que eu falo que é meu filho, porque é o meu filho que eu criei, o Mateus, com 8 anos de idade, ele estava já comigo. Sara saiu de um casamento, não deu certo, o marido foi embora, e ela encontrou o Brad Pitt, diga aleluia. Ela estava orando para voltar, mas aí Deus preparou o Brad. Constituímos uma família. Por que eu estou falando isso? Porque nós nunca deixamos nossos filhos vacilar. O Mateus tem 26 anos, 27? 26 anos, vai casar esse ano, se formou. Ele pode não estar na minha igreja, mas ele aprendeu uma coisa, não é a placa, ele está em Cristo.
Está no alvo. Porque ele teve, nossa, forte, até me arrepiou, ele está no alvo. Porque ele teve ensinamento e tem até hoje. Então, irmão, vai chegar uma hora que você que está aí segurando o teu filho, ele vai querer bater asa, isso é normal. Só que ele vai saber o que ele aprendeu dentro de casa. 7ª e última chave. Você pode aplaudir Jesus? Vamos lá, pastor. Glória a Deus. Vamos lá. Bom, nós vamos falar essa 7ª e última chave. Eu ia falar as 100, mas o tempo não vai dar. Quem sabe a gente marca um outro encontro, né? Mas qual que é essa 7ª e última chave? Se eu estou avançando, se eu prossigo para o alvo que é Cristo, olhando lá para a Bíblia, vamos lá, versículo 14, põe aí para mim o versículo 14, diz que a gente, prossigo para o alvo. Quem é o alvo? Cristo. Aí o texto diz assim: pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, qual que é a 7ª chave? Pega essa chave. Qual que é? Eu preciso ter a consciência de que tem recompensa. Aleluia. E de que ela está no final. Tem recompensa, mas ela está no final. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Se você parar agora, você nunca vai saber o que Deus tem preparado para você. Meu Deus. Se você desistir agora, você nem vai imaginar o que estava preparado. E deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. O prêmio está guardado para você. Você vai chegar naquele dia e nós vamos olhar um para o outro e vai dizer assim: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou todo arrepiado aqui, pastor. Também. Irmão, vale a pena. Não importa como começa, o importante é como vai terminar, né, pastor? Você começou assim, olha como você começou, tendo a consciência de que não está pronto. Verdade. Você começou engatinhando, se arrastando, levantando, caindo, levantando, caindo, mas tendo a consciência: eu não estou pronto, mas Deus vai me ajudar, Deus vai trabalhar. E no final tem um prêmio te esperando, e é o Cristo que vai te entregar. Aleluia. Vai valer a pena. É interessante porque eu preciso ter essa consciência de que há uma recompensa. Só que o texto diz que é no final. Às vezes a gente desiste antes de receber aquilo que Deus tinha para nós. E quando eu falo de final, irmãos, às vezes é no final de um ciclo. E se você não suportar o processo, você não vive o propósito. Então, se você não suportar esse processo, você não vai viver esse propósito. Às vezes a gente questiona algumas coisas, mas pelo amor de Deus, não para não. Tem recompensa. Eu creio. O pastor falou algo aqui que mexeu comigo, quando ele falou que ele descia para cuidar das crianças e tal. Passou também um filme na minha cabeça. Quantas das vezes eu indo pregar, a Cláudia com barrigão da Rebeca, o Lucas pequenininho do lado, e eu indo, passou para igrejas, situações bem difíceis, e o Senhor disse que filho é bênção, é herança, não é maldição. E eu disse para Deus uma vez, eu conversando com a minha esposa, eu disse assim: não, está muito difícil. Sabe de uma coisa? Eu vou sozinho, e você fica. No dia que der para você ir, que a gente vê que é uma igreja que é tranquilo, sossegado, você vai. Conversamos isso à noite. Ela foi dormir e ela teve um sonho que o Lucas morria. Sabe aquele sonho que é tão real que abala as estruturas? Aí ela acordou assim, disse: Anderson, tive um sonho terrível. O Lucas morria. Irmão, o sonho foi tão forte
que a gente ficou o dia inteiro abraçando ele. Sabe, brincando com ele, abraçando ele. Fui dormir à noite. Aí a gente já tinha a Rebeca bebezinha. Eu tive um sonho. E eu via a Rebeca dentro de um caixão. E eu gritava para minha mãe, dizendo assim: mãe, ela é tão nenenzinha. Por quê? Por quê? E eu acordei chorando à noite. A Cláudia lembra, eu acordei chorando, desesperada. Ela: o que foi? O que foi? E eu disse: eu tive um sonho. Na hora que eu acordei, a voz do Espírito falou no meu coração. E eu lembrei: foi a conversa que eu tive. Eu dobrei o meu joelho e a Cláudia disse: Deus, me perdoa. Os meus filhos não são impedimento para te servir. Os meus filhos não são impedimento para fazer a tua obra. Dobramos o joelho, oramos. E eu lembro que nós tiramos uma palavra depois. Eu não lembro, saiu uma palavra aqui dizendo que os filhos eram bênção e tal, que ia frutificar. Irmão, depois daquele dia, aquele peso saiu. E eu disse que a recompensa está no final, não está? Eu nem cheguei lá ainda, mas eu tive o prazer de estar aqui e ver a minha esposa louvando, o meu filho tocando, a Rebeca no teclado. E a Hannah disse para nós: pai, mãe, eu quero tocar bateria. Eu quero tocar bateria. Eu nem cheguei lá no final ainda, mas eu já estou vendo que vale a pena. Eu já estou, meu irmão, eu quero declarar: a tua família vai ser uma bênção. Os teus filhos vão ser uma bênção. Ei, a tua família vai servir no altar. Eu quero profetizar à luz da palavra e de olho aberto: você e a tua casa vai servir ao Senhor, porque há uma recompensa da parte de Deus. Meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Yes, glória a Deus, aleluia. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Então, querido, eu preciso ter essa consciência que a recompensa está no final. Ei, alguém olha para você às vezes assim: para quê? Igreja, você via Deus, você agora é crente, você agora essas coisas. Não precisa ficar dando explicação. É só você ter a consciência: tem recompensa. E eu sei que o meu trabalho não é vão. Nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai compreender. De repente a galera sua das antigas fala assim: mano, você mudou, você agora tá careta. Eu disse: não, pelo contrário, agora que eu tô curtindo. Agora eu não preciso estar doidão para curtir. Agora eu não preciso estar chapado para dizer que eu sou feliz. Existe algo dentro de mim que queima, que arde. Que o álcool não é o álcool, não é a droga, não, é a presença do Espírito Santo de Deus. Oh, irmão, eu estou sentindo tanta presença de Deus aqui, irmão. Dá vontade de sair correndo aqui, dando uma rajada de glória. Sente essa presença aí, sinta essa presença sobre a tua vida. Aleluia. Oh, aleluia. Só para você entender, a recompensa está no final, mas a viagem não precisa ser cansativa. Meu Deus. A recompensa está no final, mas a viagem não precisa ser chata. Por quê, pastor? Porque quem sabe para onde está indo, aproveita o percurso. Aleluia. Quem sabe para onde está indo, aproveita para tirar foto da paisagem. Por quê? Porque não está perdido, sabe exatamente para onde está indo. Ah, irmão, segura a mão de alguém e diz assim: ó, tem recompensa para nós, tem recompensa. Tem recompensa para nós, tem recompensa. Aplauda ele mais uma vez, vai lá. Essa é a sétima. Ah, coisa boa. Dá um glória aí, crente. Oh, meu irmão. Essa é a sétima, pastor. Eu vou falar um negócio para vocês, irmão. Eu sou uma manteiga, eu choro. Eu choro porque é aquilo que o pastor falou. Ele está pregando, a gente passa um filme na nossa cabeça. Irmão, a minha esposa nunca amamentou. E nós passamos momentos que tinha que comprar aquele NAN. Quem já passou por isso? É caro, hein? Irmão, eu nunca vi Deus ouvir tanto da minha boca assim: eu preciso de NAN.
Às vezes eu acordava assim, o telefone, não tinha celular na época, tinha aquele telefone, sabe, tocava, eu falava assim, não. Estava tão perturbado que esse não. E o pastor estava pregando e eu falo para vocês, hoje eu vendo meus filhos, Thalita cantando, a Eloá cantando. Ô gente, só chorar aqui não repara não, tá? Quiser reparar também pode reparar. Eu apresentei todos meus filhos no altar, todos eles. Eu falei, Senhor, eu quero batizar eles. Esses dias a Thalita se batizou, né, Sara? A Eloá se batizou. Agora eu falei, Senhor, eu sou exigente, eu quero levar eles para o altar. O Mateus e a Sara vai levar para o altar esse ano ainda. Quem quer comer bolo aí? Amém. Tem na confeitaria por aí. O casamento é dele, irmão, não posso falar, vou levar toda a igreja, eu queria, né? Ora aí, de repente ele ganha o dinheiro e fala, o pai, bota todo mundo lá da igreja, quem quer comer bolo, levanta a mão, não vou brincar mais não, levanta a mão, estão com medo, eu vou morar por isso, mas eu tenho 3 meninas, e eu peço para Deus, para mim estar viva, para me levar todas elas para o altar. Ah, como eu peço. Você sabe que Deus não realizou um sonho da minha vida. Ele não realizou. E eu fiquei muitos anos questionando a Deus no meu particular. E hoje eu entendo. Eu falei, Deus, eu quero que a minha mãe veja um dos meus filhos. Minha mãe não estava aqui, ela não viu meus filhos. Eu fiquei muitos meses briguentinho com Deus. Falando, Deus, a Thalita nasceu e minha mãe não viu. Eu pedi isso para o Senhor. Passou alguns meses, e um belo de um dia o Senhor falou comigo no monte. Ele falou, meu servo, você queria que a sua mãe ficasse no fundo de uma cama sofrendo? Só para ela poder ver com dor e sofrimento nos seus filhos? E eu chorei, irmão, e eu falei, Deus, me perdoa por ser egoísta. Aí o Espírito Santo desceu no monte, ele usou uma senhorinha e falou assim, jovem, o Senhor diz para ti que um dia todos se encontrarão lá no céu. Putz, meu Deus, Deus ainda fala com seus. Nós vamos terminar aqui, talvez você entrou aqui questionando algo. Não questione, adore. Primeira chave, seja humilde para reconhecer que você ainda não está preparado. E no final, a recompensa é certa. Olha para essa pessoa do lado e diga assim, ó, Deus é na tua vida. Além de mim, quem vai terminar esse mês abençoado? Olha para alguém e diga, ô sujeito abençoado, aplauda ele, toda a honra e toda a glória. Pastor, obrigado, viu? Pastor Anderson, as suas considerações finais? Gostou? Legal, né? Irmãos, eu quero concluir lendo o verso 15 e 16. O verso 15 e 16. Nós trabalhamos o verso 13 e 14. Mas olha que lindo o verso 15 e 16. Eu vou ler aqui na minha versão, eu acho que é até a mesma, não, ali é corrigido e fiel, é muito parecido. A minha NVI diz assim, ó: todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isto também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Aleluia. Vai para Deus, gente, coisa boa. Forte, né? Meu